Olá, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para o nosso culto online. Hoje é domingo, dia de celebração ao Senhor, é um dia que nós nos reunimos como igreja para adorar, para celebrar ao Senhor. Mas a gente sabe que diante dessa situação da pandemia, nós não podemos nos reunir, fazer grandes reuniões no templo, mas nós podemos aqui estar juntos, mesmo distantes nas nossas casas, podemos estar juntos uns com os outros. Então, eu quero pedir que nesse momento você possa pegar e compartilhar esse link com os seus amigos, com sua família, com outras pessoas que não estão com você aí na sua casa, para que eles possam nesse momento também estar junto conosco, adorando ao Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar para que nós possamos pedir a presença de Deus nas nossas vidas, nesse lugar, no nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, pedimos que o Senhor venha nesse lugar, sobre as nossas vidas, abrimos o nosso coração, para que o Senhor possa fazer morada, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé aí na sua casa e vamos adorar ao Senhor, no nome de Jesus. Celebremos ao Senhor com alegria. Não me envergonharei do teu amor, pagaste um alto preço pra eu viver, Senhor, livre pra te adorar. Teu amor, pagaste um alto preço pra eu viver, Senhor, livre pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu
o adorarão, mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Ó portas, levantai, ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar, mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. E o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? Mas quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Vamos lá, igreja! Mas quem impedirá o Senhor? Mas quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Dê um abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Pois quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos
Jesus seja o centro em mim. Quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu volta os teus olhos pra tua presença. Deixe tua glória ganhar forma em mim. Volta os meus olhos só pra ti, Deus, na tua presença. Deixe tua glória ganhar forma em Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, oh. Enche-nos o teu Santo Espírito, Deus. Enche-nos cada casa, cada família. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória. Ele é santo, santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra pra sempre. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Glória ao Amém, Senhor, vem com tua glória, vem com tua presença, nós invocamos, Pai, a tua presença sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, meu Deus, no nome de Jesus, invocamos a tua presença, meu Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, nós colocamos, Pai, diante do Senhor a nossa nação e declaramos que a nossa nação pertence ao Senhor, que o Senhor está no comando, o Senhor está na direção, meu Deus, em nome de Jesus, e nós declaramos a mudança, a transformação da nossa nação, no nome de Jesus, amém e amém. Que tempo muito precioso, onde nós estivemos adorando a Deus. Na realidade, o culto é uma adoração a Deus. Todo esse culto nós vamos estar adorando ao Senhor, amém? Eu quero aqui falar com você, é muito bom ter você, é muito bom estar aí com você na sua casa, estar aí onde você está, no seu carro, no trabalho e juntos adorando o Senhor. Deus vai falar muito o seu coração nesse dia, Deus vai ministrar muito o seu coração. Hoje nós vamos ter uma palavra muito poderosa, uma palavra que vai transformar a sua vida no nome de Jesus. Por isso é importante que vocês todos aí na sua casa estejam unidos, estejam aí com muita atenção, nesse espírito de adoração a Deus, porque Deus quer falar com o seu coração, amém? Eu quero esse momento ainda continuar adorando a Deus. Nós vamos falar agora de uma outra forma de adorar o Senhor, que é com os nossos recursos, com as nossas posses. Eu quero ler um texto para você que está em Mateus, no capítulo 2, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha aqui, quando Jesus nasceu, eles foram até Jesus para fazer o quê? Para adorar a Jesus. E eles chegaram lá, eles fizeram o quê? Eles se prostraram e entregaram algo. Eles entregaram ouro, eles entregaram a sua oferta. Então, o fato de nós entregarmos das nossas posses, dos nossos recursos, do nosso dinheiro para Deus, é uma forma de nós adorarmos a Deus. Então eu quero encorajar você hoje também a pegar dos seus recursos e a adorar a Deus através dos seus dízimos e através das suas ofertas. Aqui vai estar aparecendo as nossas contas bancárias e aí você pode pegar o seu smartphone,
aí o seu celular e acessar as nossas contas bancárias para você fazer a sua oferta e devolver o seu dízimo, ok? Então nós vamos fazer isso agora, nós vamos estar adorando a Deus com uma canção, lembrando também que você pode fazer isso também. Talvez você fale: pastor, eu não tenho uma conta bancária aqui no meu celular, eu não tenho o aplicativo. Mas você pode ir até a nossa igreja e entregar lá em espécie ou através do cartão também, que temos as maquinetas ali, tá bom? Então vamos adorar o Senhor com alegria, entregando as nossas posses a Ele. Levando aleluia na presença do inimigo, levando aleluia, mas
No nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, provisão, a bênção do Senhor sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero chamar a sua atenção para um momento muito especial que nós temos, para você ficar por dentro da nossa programação, da nossa agenda. Então, pegue aí a sua caneta, o seu caderno, o seu telefone, para que você possa anotar e ficar por dentro da nossa agenda. Vamos ficar agora com o nosso Paz News. Olá, estamos de volta com o nosso Paz News. Fique atento agora aos nossos avisos. E nesse período de isolamento social, a nossa igreja não parou. As nossas atividades continuam acontecendo de forma online, as nossas células através de aplicativos. E se você não faz parte de uma célula e deseja fazer parte de uma, entre em contato nesse número que está aparecendo na sua tela e você vai ser encaminhado a uma de nossas células. Vem aí no dia 5 de junho o nosso jantar romântico. Se você deseja proporcionar para a pessoa que você ama uma noite especial e inesquecível, não deixe de participar. Para mais informações, entre em contato com a secretaria da nossa igreja no horário das 8 às 13h30. E nesse período de quarentena, você pode continuar demonstrando o amor de Deus ao próximo. Neste sábado, nós tivemos o evento Drive-Thru Solidário. E hoje ele continua acontecendo das 8 da manhã às 19 horas. E se você quiser participar, é só você vir na sede da nossa igreja, na Avenida Mário Homem de Melo, e trazer a sua contribuição. O nosso Paz News está chegando ao fim, mas continue ligado através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Paz Boa Vista. E ainda dá tempo de você compartilhar esse link deste culto com os seus amigos e familiares. Fique agora com uma poderosa palavra com o nosso querido pastor Antônio Lima. Olá, meus queridos amigos e irmãos. É tão bom poder comunicar com você nesse momento. É um privilégio, uma honra que nós temos de poder pregar a palavra de Deus. E saber que você está aí se enchendo dessa palavra nos dá mais motivação e mais alegria, porque Deus nos chamou para ministrar a sua palavra. E hoje eu tenho um assunto muito importante para trazer para você. É um assunto que eu fiquei meditando a semana inteira, porque já faz algum tempo que as pessoas não estão falando muito nisso. Eu me refiro às pregações. Não se ouve muitas pregações sobre isso hoje, sobre o que eu vou falar. Mas as pessoas estão falando muito sobre volta de Jesus, fim do mundo, segunda vinda, arrebatamento. Então, eu senti de Deus de trazer uma mensagem hoje para alegrar seu coração, para trazer esperança dentro desse assunto que a palavra de Deus nos mostra muito claramente sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo Jesus é um assunto muito comentado e muito registrado na Bíblia, amplamente registrado na palavra de Deus. As profecias sobre a primeira vinda de Cristo, quando Jesus nasceu, foi profetizado muito antes. E elas se cumpriram ao pé da letra, se cumpriram totalmente e literalmente. Por exemplo, Isaías foi um profeta que falou muito antes do nascimento de Jesus, mais de 800 anos antes desse acontecimento, e ele disse que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então tem dezenas ou talvez centenas de profecias bem antecipadas ao nascimento de Jesus, falando sobre aquele evento, sobre a primeira vinda, e se cumpriu literalmente e totalmente. Agora, nós temos também profecias que dizem respeito à segunda vinda de Cristo, e essas estão se cumprindo progressivamente. Quem tem mais idade como eu, já viu muitas coisas acontecerem, e muitos sinais que a Bíblia aponta como prelúdio da volta de Jesus, como aproximação desses eventos, tem acontecido de tempos em tempos. Em 1948, um dos sinais mais importantes sobre a aproximação da volta de Jesus foi que ele disse quando a figueira começasse a brotar. E a figueira que estava se referindo era a nação de Israel, que por praticamente 2000 anos ficaram espalhados pelo mundo e não tiveram nenhum tipo de contato com a sua terra, mas eles permaneceram firmes. E ninguém esperava
que há quase 2000 anos, um povo espalhado pelo mundo, vivendo debaixo de restrições, eles acabaram voltando para a sua terra, para a sua cultura, para a sua religião e seguindo Jesus, e se tornou a grande nação de Israel. Esse é um grande sinal da volta de Jesus, o renascimento de Israel, e ele está aí até hoje para qualquer pessoa ver. Então, eu quero falar também sobre outros sinais que Jesus apresentou como alguns acontecimentos que ele disse que aconteceriam antes da volta dele, que nos faria entender que estaria se aproximando a sua volta. Primeiro, em João capítulo 14, versículo 3, parte B, ele diz: eu voltarei. Eu voltarei. É uma promessa de Jesus. Ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, é do interesse de Jesus que todos nós venhamos a viver com Ele eternamente. Por isso que Ele morreu na cruz, por isso que Ele ressuscitou, subiu ao céu para preparar um lugar para todo o seu povo um dia ir morar com Ele. E você faz parte desse povo, eu e você fazemos parte disso. Eu sei que tem muita gente que talvez está vivendo fora desse contexto, mas hoje você pode também receber essa dádiva de Deus. Então, Jesus deu várias pistas, como eu vinha falando, sobre a sua volta, sobre a proximidade da sua volta. Ele disse que no final dos tempos haveria grande apostasia. Apostasia é desvio da fé. São falsas doutrinas sendo pregadas. É a igreja se desviando do seu propósito principal. E nós nunca vivemos uma época em que tantas falsas doutrinas têm sido divulgadas. Hoje, com essa facilidade da internet, nós podemos assistir pregações de todo tipo, e pessoas que estão trazendo mensagens que não é a mensagem de Deus, mas é uma mensagem que agrada o coração das pessoas, são mensagens para o gosto de quem está procurando. Então isso é apostasia, nós estamos vivendo nesse tempo. Jesus falou também sobre guerras, muitas guerras, que aconteceriam no final próximo da sua vinda. E no século passado, século XX, o mundo presenciou 2 grandes guerras mundiais, resultando em mais de 90 milhões de pessoas mortas. Isso sem contar com as pequenas guerras, guerra da Síria, guerra da Bósnia, guerra do Iraque e tantas outras. O mundo nunca sofreu tanto com guerras. Isso são sinais da proximidade da volta de Jesus. Também ele falou sobre rumores de guerras. Rumores de guerra não é propriamente guerra, mas são ameaças, são montagens de cenários para a guerra. Hoje as nações fazem muito acordo de paz, mas investem milhões de dólares em armamento de guerra. Então, essas coisas têm se cumprido. Tremores de terras, pestes, doenças, tudo isso nós temos visto. Na verdade, hoje em dia, ninguém tem dúvida de que estamos nos aproximando rapidamente da volta de Jesus. Ninguém tem dúvida que o mundo está caminhando para esse final, que não é exatamente o final do mundo, mas para esse momento de acerto de contas entre Deus e as pessoas. Por isso que nós precisamos estar muito atentos e seguindo Jesus, todo o nosso coração, nos fortalecendo para não sermos pegos de surpresa. Agora, será que existe mesmo base para a gente crer que Jesus vai voltar? O que você acha? Você já se deparou com alguma dúvida no seu coração? Será que Jesus vai realmente voltar? Deixa eu te falar uma coisa. Outra pergunta. Jesus realmente ressuscitou? Há quem acredite que ele não ressuscitou. Assim como acontece muito entre governos das nações, governos pagãos, eles inventam histórias, eles apresentam a versão que eles querem da história. Na época de Jesus, os governos romanos, junto com os fariseus e sacerdotes, apresentaram também uma outra versão para a ressurreição de Jesus. Eles disseram que os guardas dormiram e os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E eles pagaram, inclusive, para eles fazerem essa versão. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou.
Será que ele foi mesmo para o céu depois da sua morte? Será que teve testemunha? Será que não é só um mito? Às vezes as pessoas dizem que papel recebe tudo. Quem escreveu a Bíblia? Eu quero mostrar para você várias evidências e vários testemunhos de pessoas sérias que testemunham que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Eu quero ler um texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Esse texto diz o seguinte, preste muita atenção, porque é um texto muito maravilhoso da palavra de Deus. Começa assim, versículo 1. Em meu livro anterior, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto eles comiam, Jesus disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a promessa que falei a vocês. Pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos com ele lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Que coisa linda, que maravilha, que testemunho. O autor desse texto que nós acabamos de ler menciona o Evangelho de Lucas. Por sinal, é o mesmo autor que escreveu o livro de Atos, escreveu também o terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas. E ele mencionou esse evangelho que ele havia falado. Provavelmente esse Teófilo a quem ele está escrevendo seria um alto funcionário romano, ou talvez um cristão anônimo que não queria se aparecer, não queria se expor, e estava recebendo instrução de Lucas. E Lucas fala sobre esse evangelho que mostra a história do ministério de Jesus, a vida dele até a sua ascensão aos céus. Antes de ascender aos céus, Jesus passou pelo sofrimento da sua morte e então se apresentou vivo aos discípulos. Mostrou que isso era um fato, testemunhando através de provas infalíveis, inclusive aparecendo aos discípulos durante 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Por 40 dias Jesus se apresentou vivo, isso depois de ter ressuscitado. Então, não foi uma coisa que ficou escrito duvidosamente, não. Ele se apresentou e pessoalmente conversou com essas pessoas, comeu com elas, teve um relacionamento com pessoas sérias. Por sinal, esse escritor desse livro que nós estamos lendo é um escritor sério. As suas obras, seus livros estão aí no mercado há mais de 2000 anos. São pessoas sérias, são gente que tem caráter. E ele testemunhou que Jesus subiu ao céu à vista de todos eles. Não há dúvidas, não há nenhuma dúvida que Jesus viveu aqui, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, e ele fez isso à vista de muita gente. Nós temos muitas testemunhas. Então,
eu quero chamar a sua atenção rapidamente para algo tão especial que aconteceu nesse texto que nós estávamos lendo aqui, no versículo 10, que diz: de repente, ele estava olhando para o céu, contemplando Jesus subindo, de repente Jesus sumiu nas nuvens, e nesse momento a Bíblia diz que de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará. Ele voltará. Você está esperando? Acredite ou não, ele vai voltar, porque ele prometeu. Isso é maravilhoso. Então, nós estamos falando sobre assunto escatológico. Escatologia é uma parte da teologia que trata dos assuntos das últimas coisas, da história da humanidade, da história e do destino do gênero humano na Terra. E é comumente conhecido como fim do mundo. Esse assunto as pessoas sempre se referem a fim do mundo. Mas a Bíblia prefere chamar Dia do Senhor. E ele se distribui, se entende de algumas formas, em partes diferentes. E tem também pessoas que amam esse assunto. Eu sou uma delas. Tem muitas pessoas que amam esse assunto. Porém, não podemos dar exclusividade a esse assunto. É muito importante investigar, é muito importante conhecer, mas nós não podemos dar exclusividade a esse assunto e gastar todo o nosso tempo tentando compreender totalmente e plenamente a escatologia e ficar alienado diante de um mundo que está cheio de pessoas que não conhecem nem o básico da salvação em Cristo, não conhecem nem o básico do Evangelho da salvação que Cristo oferece. Nós temos que, é importante conhecer isso, mas nós temos que trabalhar. Foi isso que aconteceu com os galileus, que estavam olhando para o céu, contemplando Jesus, achando maravilhoso, e o anjo veio, os 2 anjos chegaram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Caio em campo, ganhe as pessoas, porque ele vai voltar, e nós precisamos ter arrebanhado uma multidão de pessoas. Eu creio que agora mesmo eu estou falando para pessoas que já estão fazendo muito isso. Parabéns para você, gente que está ganhando pessoas, gente que está discipulando, gente que está abençoando, orando por pessoas, aconselhando. Isso é maravilhoso, mas ainda tem muita gente que não conhece o Senhor, e que nós queremos alcançar com essa palavra. Então, tem outras pessoas que detestam, que têm pavor desse assunto, porque elas logo relacionam com pragas, com monstros, com julgamento. Apocalipse parece que é temido pelas pessoas, mas o Apocalipse é um livro de consolo que Deus mostrou para João, dizendo: João, eu estou no controle. Lá na ilha de Patmos, quando João estava orando a Deus, dizendo: Deus, todo mundo está sendo morto agora, os cristãos estão sendo mortos em Jerusalém, e Deus se apresentou para dizer para João: eu estou no controle, fica tranquilo, João, porque eu tenho controle. Eu não perdi o controle das coisas, e eu tenho uma palavra de consolo para você. Então, nós precisamos agora trabalhar essa questão e para que nós possamos viver preparados, esperando esse momento precioso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, você que tem medo desse assunto, você que prefere não ouvir esse assunto. Eu quero te falar algo maravilhoso. Em João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Nós não precisamos ter medo. Se você já acatou a palavra, esse ouvir, quem ouve a minha palavra e crê, ele não é apenas ouvir com o ouvido natural, mas é acatar, é aceitar a palavra. Se você já fez isso, e você crê que Jesus é o seu Senhor, e você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você não precisa ter medo, você não precisa andar assustado, você pode se alegrar, porque há esperança para aqueles que andam com Deus. A grande tribulação, que também o Apocalipse fala, não é para trazer tormento para os crentes. A grande tribulação é a punição de Deus para aquelas pessoas que rejeitaram o presente da graça de Deus. Mas você não está entre esses, porque você está ouvindo a palavra, porque você crê nessa palavra. Então, eu quero falar de coisas que vão consolar eu e você e a nossa vida todo dia.
em nome de Jesus. Agora, dentro da escatologia tem várias linhas ou segmentos, formas de interpretar. Tem muitas pessoas que seguem um tipo de corrente, por exemplo, o pré-milenismo histórico defende a segunda vinda de Cristo como sendo um ato pós-tribulacional, ou seja, eles acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, que só vai ter redenção depois da tribulação. E eles acreditam no milênio literal, ou seja, que aqueles 1000 anos que Apocalipse capítulo 20 fala que vai ter na terra, de paz, tranquilidade, vai ser literal. Esse é o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo dispensacional, ele acredita de uma forma diferente. Eles também crêem de forma literal em Apocalipse 20, que fala do milênio, e defende que a segunda vinda de Cristo será dividida em 2 partes. São elas, a primeira parte, pré-tribulação para a igreja, ou seja, a igreja vai subir antes da tribulação, e pós-tribulação para estabelecer o milênio. Muito parecido com a forma que eu creio, mas não é bem assim que eu creio. E o amilenismo defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional, ou seja, que a igreja vai passar pela tribulação. Então tem várias maneiras de interpretar e nós não devemos desprezar. Eu quero que fique bem claro aqui que eu tenho a minha maneira de crer, mas eu não descarto e não desprezo nenhum, porque eu não sou o dono da verdade. Todos eles estão baseando na Bíblia e, por via das dúvidas, é melhor a gente ficar preparado para todo tipo de interpretação, porque no momento que vier, se eu tiver errado, eu não vou perder, porque eu não estou sendo egoísta. Eu creio na palavra de Deus. Agora, eu prefiro me deter um pouco sobre o arrebatamento da igreja, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, que diz o seguinte, pelo menos essa é a interpretação que eu ensino e creio. Fala assim no versículo 13 em diante. Irmãos, eu quero repetir aqui o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecer como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ouvida a voz da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então eu creio nesse arrebatamento da igreja, antes da tribulação. Eu creio que num momento, quando as coisas começarem a caminhar para o seu final, o Senhor Jesus vai nos tirar dessa terra, conforme esse texto está bem claro aqui. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, para falar sobre a segunda vinda de Cristo, porque são 2 coisas diferentes. Às vezes a gente mistura, nós não podemos confundir segunda vinda e arrebatamento. A segunda vinda de Cristo é algo que vai acontecer depois do arrebatamento. Logo depois do arrebatamento, na segunda metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio da última etapa da tribulação. A Bíblia mostra claramente que um ditador mundial, que vai estar dominando o mundo nessa época, ele vai romper a aliança com Israel. A Bíblia chama esse homem de filho da perdição, de homem da iniquidade, de anticristo. Ele romperá a aliança com Israel, e ele reunirá todos os exércitos do mundo para atacar e destruir Israel na grande e terrível batalha do Armagedon em Israel. Quando Israel estiver prestes a ser destruído, quando eles acharem que não vai ter mais jeito, eles vão clamar ao Senhor, como das outras vezes. E sabe o que vai acontecer? Jesus virá, montado num cavalo branco. O grande general celestial virá acompanhado de milhares de seus santos.
Você vê esse texto em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. Agora, em Apocalipse 19, 11 a 16, diz o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que se manifesta para trazer vitória para o seu povo, esse é aquele que vai ouvir o clamor do seu povo. Nós temos clamado muito a Deus nesses dias. Deus vai ouvir o seu clamor, e nesse dia, nesse episódio aqui, Ele vai vir pessoalmente e guerrear a favor de Israel. Deus guerreia a favor de você. Essa grande batalha que vai acontecer por ocasião do Armagedon, nessa ocasião, os exércitos inimigos vão apontar suas armas, porque, irmão, essa história é muito interessante, porque quando o povo de Israel for atacado pelo inimigo, e esse inimigo vai ser os exércitos do mundo todo, comandado pelo anticristo lá em Israel, para destruir Israel. Israel vai clamar a Deus, Jesus vai vir montado no cavalo branco, como nós acabamos de ler, e milhares de santos com ele. E nessa hora, os exércitos inimigos vão apontar suas armas de destruição contra o Senhor. A Bíblia diz que Ele vai guerrear contra os santos. Mas sabe o que vai acontecer, meus queridos? A Bíblia diz também que Ele destruirá, Ele matará o inimigo e destruirá as armas de guerra dos seus inimigos com o sopro da sua boca. O sopro da boca do Todo-Poderoso. O sopro de Deus é que nos deu vida, mas é o sopro de Deus também que vai destruir os nossos inimigos. E Deus, através de Jesus, nessa briga, o interessante de tudo isso é que Jesus vai guerrear mesmo, com um exército físico. E Ele vai abrir um subterrâneo, um abrigo subterrâneo para os judeus escaparem nessa guerra, no Monte das Oliveiras. Em Zacarias, no capítulo 14, versículo 3 a 9, diz: então virá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido pelo meio. O Monte das Oliveiras vai se dividir em dois. Uma parte vai para o norte e outra parte vai para o sul. E um grande vale vai abrir-se no meio deles. No versículo 5 diz assim: fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Assim fugireis, como fugiste no terremoto, nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os seus santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz nem frio. Não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Naquele dia, o dia está chegando. Qual o dia? O dia em que Jesus virá pessoalmente para resolver o problema desse mundo, para dar fim aos governos de Satanás nesse mundo, para dar fim a toda a corrupção, para assumir o governo da terra. A Bíblia diz que Ele vai fazer isso. Naquele dia, naquela batalha do Armagedon, Satanás se curvará perante o Senhor Jesus.
Naquele dia ali, publicamente, Satanás terá que se curvar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os poderosos que pensam que governam esse mundo, com uma elite global, e aqueles que acham que têm o domínio, terão de se render diante do Rei da Glória. Se você é alguém que pensa que pode muita coisa, e não tem se importado com o Senhor, e não tem se importado com o reino de Deus, e tem desprezado o Evangelho, eu quero que você saiba que o dia está chegando, e que o Senhor vai assumir o seu governo, o seu poder na terra, e você terá que se curvar diante dele. Todas as nações irão se curvar diante do Senhor. Aleluia. Os governos injustos e corruptos desse mundo serão substituídos no milênio pelo governo do Rei da Glória. Jesus será rei sobre o mundo todo. A partir desse dia, depois dessa batalha, tudo vai mudar. Nós estamos vivendo uma época que estão dizendo que tudo vai mudar depois disso. E eu acho que vai mesmo. Mas não chega aos pés dessa mudança radical que vai acontecer quando Jesus assumir o governo da terra. Ele manda aviso, ele está vindo, ele vai voltar, se prepare, se renda diante dele, para que você possa ter vida eterna. Eu quero fechar o parêntese agora, que eu estava a abrir para falar sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda. E eu quero voltar ao assunto do arrebatamento, porque, meus queridos, o arrebatamento da igreja vai acontecer muito mais rápido do que você pensa. A segunda vinda que nós estamos falando, que parece estar tão perto, todo mundo que tem bom senso está crendo e sabendo que as coisas estão caminhando para chegar lá. Mas muito antes disso, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Está se aproximando o dia que a trombeta vai tocar. Está se aproximando o dia em que a ordem vai ser dada no céu. E tudo vai mudar aqui na terra. A maioria dos crentes estão esperando esse dia maravilhoso acontecer. Os anjos estão aguardando esse acontecimento fantástico da história. O arcanjo está de prontidão, só aguardando sair a ordem para tocar a trombeta. Isso vai acontecer, e muito em breve. Embora a maioria dos cristãos acreditem que a vinda de Jesus está se aproximando, nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja está muito mais perto do que as pessoas pensam. Nós estamos caminhando rapidamente para esse acontecimento tão precioso. A segunda vinda já está determinada, será no fim da tribulação. Nós até sabemos quando vai ser. A segunda vinda de Jesus vai ser aquilo que eu falei, a batalha do Armagedon vai acontecer depois da tribulação. Então nós sabemos mais ou menos como vai ser. Mas a qualquer momento, o Senhor vai nos tirar dessa terra, sem aviso prévio. A qualquer momento, uma trombeta vai tocar e imediatamente, em questão de segundos, nós seremos transformados. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. No momento. Eu fico pensando o seguinte, para aqueles que pensam que como que Deus vai fazer isso? Vai transformar tanta gente de uma vez só. Deixa eu falar uma coisa. Se Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias, segundo as suas irmãs, estava cheirando mal, e com uma palavra de Jesus, Lázaro, vem para fora. Aliás, com 2 palavras, né? Lázaro, vem. Ele prontamente foi transformado, em questão de segundos. Deus tem poder para transformar esse mundo, e Ele vai fazer isso como Ele prometeu. No texto que nós lemos de 1 Coríntios, aliás, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 a 18, ele diz, ainda declaramos isso por palavra do Senhor. João está dizendo, aliás, Paulo está dizendo, isso aqui não é uma ideia minha, isso aqui não é uma filosofia, isso aqui não é uma invenção ou um plano. Ele está dizendo, o que eu estou falando é palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, nós não vamos precisar morrer para poder encontrar com Cristo. Se a trombeta tocar agora, nós já iremos. Aleluia. Isso nos traz esperança. Isso nos traz esperança. Versículo 16 diz,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só que esperança, você que tem um familiar que já partiu para a eternidade, os nossos familiares que já foram antes de nós, nesse momento eles vão se unir conosco de novo. A Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. E olha só, do versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Você está se preparando para esse dia? Como vai sua vida com Deus? Como é que está a sua vida em relação ao Evangelho? Como é que está a sua vida de oração? Sua vida de integridade, de honestidade? No momento, a trombeta vai tocar. Essa é a bendita esperança. Te prepara, meu irmão. Te prepara, orando, vigiando, amando o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amando o seu próximo, sendo honesto, verdadeiro, puro, porque Deus tem prometido que vem nos buscar, mas Ele vem buscar um povo que está andando com Ele, Ele vem buscar um povo que não tem se misturado com esse mundo, que tem se preservado para servir a Ele. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 32 e 33, diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É muito importante que eu e você tomemos uma atitude na nossa vida. Eu sei que agora vai ficar muito claro para aqueles que realmente estão seguindo Jesus, porque agora que nós não podemos reunir no templo, agora que nós temos que fazer cada um a sua parte, vai ficar notório quem está firme com Deus e quem não está. E o meu conselho para você é: se prepare, aguarde. Nós não precisamos ter medo, apenas estar preparados. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 a 6 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Muito importante que você que se entregou a Jesus, permaneça firme, lendo a palavra. É muito importante que você que um dia tomou uma decisão de seguir Jesus, esteja consciente que nós estamos numa corrida, e essa corrida está se aproximando do final, e nós precisamos manter a forma, a fim de chegar lá e vencer. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21 diz: a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos do céu. Nós fomos criados para reinar com Cristo. E olha só o que o texto diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Existe uma esperança. Nós estamos seguindo Jesus nesse mundo. Parece que nós estamos perdendo privilégios. Inclusive, eu não sei por que as pessoas pensam isso, porque não tem vida melhor do que você viver com a sua consciência firme em Deus, com o seu coração firmado no Senhor. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda nem se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu fico impressionado com essa linguagem da Bíblia. Agora nós somos filhos de Deus. Sabe, quando as pessoas te desprezam por ser crente, você se magoa?
Quando as pessoas chamam você de fanático, você quer abandonar a igreja? Sabe, quando eu sei da minha identidade, quando eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo, olha o que a Bíblia diz, agora nós somos filhos de Deus, você vai ser muito mais, nós nem sabemos. Olha o texto, gente, isso aqui é a palavra de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda nem se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha só, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. É uma honra muito grande. Agora, tem algumas advertências da palavra de Deus para mim e para você aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero dar um recado para você que é um cristão, seguidor de Jesus. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde a sua pureza. Guarde o seu coração. Seja íntegro. Não perca o brilho de Deus que está em você. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Para que Satanás um dia não venha zombar de você. Deus está nos chamando para continuarmos sendo luz. Eis que venho sem demora, diz a palavra. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus está nos advertindo que não importa qual seja a situação que você está vivendo hoje, não importa quais as circunstâncias, Ele está dizendo, o meu povo está seguro nas minhas mãos, eu vou ouvir o clamor do seu povo, e se você tem clamado, Deus tem te ouvido. Então é importante agora você tomar posse dessa palavra e saber, eu sou um filho de Deus, portanto não vou abandonar a minha fé, portanto não vou me afastar do caminho do Senhor, eu vou me apegar a Ele, mas firme agora, porque o dia está chegando, quanto tempo passa, mais se aproxima o dia da nossa redenção. Jesus está voltando. Cada vez que nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, nós temos contato com essa promessa de Deus da sua vinda. Ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que você toma a Santa Ceia, cada vez que você tem uma relação com a sua família cristã, você está anunciando a morte do Senhor, porque o fato de hoje nós sermos salvos é porque Ele deu a sua vida por nós. Eu pergunto a você, você já entregou sua vida para Jesus? Você está se preparando? O primeiro ato de uma pessoa em preparação para esperar a volta de Jesus é entregar sua vida a Ele. É estar salvo, é ter seu nome escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você morrer antes desse dia, mas se você tiver recebido Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia diz que você vai ressuscitar primeiro. Você vai ouvir o chamado de Deus. A trombeta, ao tocar, vai estar abrindo o caminho para mim e para você participarmos desse banquete celestial que o Senhor vai nos apresentar lá nesse dia. João já viu uma multidão vestida de branco e naquela multidão o seu rosto estava lá. Eu quero convidar você que talvez você parou para assistir esse culto hoje pela primeira vez. Nem você entende por quê. Mas eu vou te falar uma coisa. Foi Deus que te chamou. Deus que te colocou diante dessa palavra para poder você saber que Ele se importa contigo e que Ele tem um futuro glorioso para aqueles que creem nele. Talvez você já assistiu o culto tantas vezes, mas hoje a palavra de Deus tocou no seu coração, não colocando medo, mas dando uma esperança. Você pode hoje entregar sua vida para Jesus. Talvez você já foi seguidor de Jesus por muito tempo e agora você por acaso está assistindo porque você nem está seguindo. Você pode voltar hoje a seguir Jesus. Você pode hoje clamar a Ele e Ele prontamente vai te abraçar. Assim como o pai do filho pródigo fez com seu filho.
Deus está te chamando para um concerto hoje. Se você quiser hoje fazer a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus, ou talvez de reconciliar, se você estava afastado, ou talvez de apenas reforçar, renovar a sua decisão, eu quero que você feche seus olhos agora, onde você está, e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me entrego a Ti. Eu abro mão das minhas vontades e eu permito o Senhor entrar na minha vida e mudar a minha história. Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar e que pela sua morte e ressurreição eu posso ter vida eterna. E eu permito o Senhor entrar na minha vida hoje e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, como dono da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa decisão, você passou a fazer parte de uma família muito grande, chamada Família da Paz. Essa família se reúne na cidade, nas casas, toda semana, em reuniões muito agradáveis. Você pode fazer parte dessa família. Você já faz parte dessa família, mas você precisa ingressar. Então, entre em contato com esses telefones que estão aqui na nossa tela, que você vai ser assessorado, acompanhado por pessoas de bem que já estão caminhando. Elas vão te ajudar a entrar nessa caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que palavra poderosa essa! Deus tem ministrado muito os nossos corações através da sua palavra. E eu quero falar com você agora. Você que está entregando a sua vida para Jesus, você que talvez nunca tomou essa decisão, você que está se reconciliando com o Senhor, eu quero pedir para que você possa entrar em contato conosco. Aqui estão os nossos telefones, queremos apoiar você, queremos ajudar você, queremos poder ter contato com você. Então, entre em contato conosco através do telefone para que nós possamos te ajudar nessa nova caminhada, nessa nova jornada, no nome de Jesus. E só lembrando também, você pode pegar o link dessa mensagem, desse culto e compartilhar com as pessoas que você quer que elas ouçam essa palavra, que com certeza Deus também vai falar muito o coração dela no nome de Jesus. E aí eu quero também pedir para que você, no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, nós estejamos juntos novamente, mais uma vez. E eu creio que Deus vai continuar nos abençoando poderosamente no nome de Jesus. E esse momento eu quero estar encerrando o nosso culto aqui, mas eu quero encerrar orando pela sua vida, declarando a bênção de Deus sobre sua casa e sobre sua família, no nome de Jesus. Pai, abençoa cada pessoa, meu Deus, que está hoje aqui conosco, meu Deus, cultuando o Senhor, celebrando ao Senhor. Que a tua bênção seja com cada uma delas, em nome de Jesus. Que o teu favor, meu Deus, seja sobre a casa dela, sobre sua família. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de boas notícias sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.